Papai, o pingente da aeromoça é o mesmo pingente da foto da mãe. O milionário se virou e ficou paralisado. Era o pingente que ele deu à sua amada há 8 anos antes de desaparecer. O sol da manhã entrava pelas enormes janelas do escritório no 23º andar, banhando de dourado os troféus e certificados que decoravam as paredes. Ricardo Mendonça ajustou a gravata azul marinho, enquanto observava a movimentação da Avenida Atlântica lá embaixo. Aos 42 anos, ele havia construído um império no ramo hoteleiro que se estendia por todo o litoral brasileiro. Mas nenhuma conquista profissional conseguia preencher o vazio que carregava no peito há 8 longos anos. Papai, você esqueceu de assinar minha autorização para a excursão. A voz de Gabriel ecoou pelo escritório, trazendo Ricardo de volta à realidade. O menino de 10 anos correu até a mesa, cabelos castanhos desarrumados e o uniforme da escola meio torto. Tinha os olhos verdes da mãe e aquele sorriso travesso que sempre derretia o coração do pai. Calma, campeão, deixa eu ver isso aqui. Ricardo pegou o papel e fingiu analisá-lo com seriedade. Excursão ao Jardim Botânico? Muito suspeito. Tenho certeza de que vocês só querem matar aula. Papai? Gabriel riu, dando um tapa de brincadeira no braço do pai. É para o projeto de ciências. A tia Carla disse que vamos ver as plantas medicinais que os índios usavam. Ricardo assinou o papel com um sorriso genuíno. Era incrível como Gabriel conseguia iluminar qualquer ambiente apenas com sua presença. O menino tinha crescido ouvindo histórias sobre Isabela, a mãe que perdeu quando tinha apenas 2 anos, e havia desenvolvido uma maturidade emocional impressionante para sua idade. Pronto, está liberado para uma aventura. Ricardo entregou o papel de volta. Mas nada de se perder na mata, hein? Senão vou ter que mandar um helicóptero te buscar. O senhor exagera. Gabriel guardou o papel na mochila. Ah, papai, a tia Fernanda disse que vai passar aqui hoje para falar dos novos hotéis em Porto Seguro. O sorriso de Ricardo diminuiu um pouco. Fernanda era sua irmã mais nova e sua sócia nos negócios. Uma mulher inteligente e determinada, que sempre cuidara da parte administrativa da empresa. Desde a morte de Isabela, ela havia se tornado ainda mais presente na vida deles, sempre oferecendo ajuda e conselhos. Às vezes, Ricardo sentia que ela era protetor demais, especialmente quando o assunto envolvia qualquer investigação sobre o acidente que tirou Isabela de suas vidas. Tudo bem, filho. Agora vai, senão você vai se atrasar para a escola. Gabriel deu um beijão no rosto do pai e saiu correndo, deixando para trás aquele cheiro de shampoo infantil e a energia contagiante que só as crianças possuem. Ricardo voltou a olhar pela janela, e como sempre acontecia nos momentos de silêncio, os pensamentos o levaram de volta àquele dia terrível de 8 anos atrás. Isabela estava radiante naquela manhã. Tinham acabado de fechar um negócio importante no Rio, e ela insistiu em voltar para São Paulo no mesmo dia para não perder o aniversário de 2 anos do Gabriel. Não quero que nosso pequeno durma sem o beijinho da mamãe. Havia dito, ajeitando aquele pingente de coração que sempre usava, uma peça única, feita especialmente para ela por um joalheiro de Ipanema. O voo 2847 da TAM nunca chegou ao destino. A aeronave caiu em uma região montanhosa entre as 2 cidades. Não deixando sobreviventes, Ricardo lembrava-se de cada detalhe daquele dia, o telefonema da companhia aérea, a corrida desesperada até o local do acidente, a busca frenética entre os destroços. O corpo de Isabela foi identificado pelos documentos, mas seu pingente, aquela joia que ela jurava nunca tirar do pescoço, jamais foi encontrado. O interfone o trouxe de volta ao presente. Senhor Ricardo, seu voo para Salvador está confirmado para as 3 da tarde. O senhor gostaria que eu cancele algum compromisso? Não, Márcia. Está tudo certo. É só uma reunião rápida com os investidores do novo resort. Volto amanhã cedo. Ricardo tinha uma regra pessoal: nunca voar na mesma companhia aérea onde Isabela morreu. Por isso, utilizava sempre os serviços da Azul Regional, uma empresa menor, mas confiável, que atendia bem suas necessidades de negócios pelo Nordeste. Às 2:30 da tarde, Ricardo já estava no aeroporto de Congonhas. O voo 34 Suite 19 tinha apenas 20 passageiros. A maioria empresários como ele, acomodou-se na poltrona 4A, sua preferida, e abriu o notebook para revisar os números da apresentação que faria em Salvador. Boa tarde, senhores passageiros.
Bem-vindos ao voo 3419 da Azul Regional, com destino a Salvador. Meu nome é Camila Santos e serei sua comissária de bordo durante esta viagem. A voz feminina chamou sua atenção. Havia algo familiar nela. Uma cadência musical que o fez levantar os olhos da tela do computador. A comissária era uma mulher de aproximadamente 30 anos. Cabelos castanhos presos em um coque impecável. Pele morena que evidenciava origem nordestina, mas foram os olhos verdes que o fizeram engasgar. Não eram exatamente iguais aos de Isabela, mas tinham aquela mesma profundidade, aquela mesma maneira de parecer que podiam ler a alma das pessoas. O senhor está bem? Camila havia se aproximado, notando sua expressão. Sim, só um pouco de cansaço. Ricardo tentou disfarçar o mal-estar. Você é nova na empresa. Trabalho aqui há 2 anos. Mas normalmente faço a rota Rio-Brasília. Camila sorriu. E novamente aquela sensação estranha o atingiu. Hoje estou cobrindo uma colega que ficou doente. Durante o voo, Ricardo não conseguiu se concentrar nos números da planilha. Seus olhos vagavam constantemente na direção de Camila, que atendia aos passageiros com uma elegância natural e um sorriso genuíno. Havia algo em seus gestos, na forma como inclinava a cabeça ao falar, que mexia com memórias que ele preferia manter guardadas. Quando o avião iniciou a descida em Salvador, Camila passou oferecendo balas para ajudar com a pressão no ouvido. Ao se inclinar para entregar a bala a Ricardo, ele notou algo que fez seu mundo parar por um instante. Um delicado pingente dourado no formato de coração balançava em seu pescoço, semi-escondido pela gola do uniforme. Que pingente bonito! Conseguiu dizer. A voz saindo mais rouca do que pretendia, Camila levou automaticamente a mão ao pescoço, tocando a joia com carinho. Obrigada. É uma peça muito especial para mim, embora eu não me lembre exatamente de onde veio. Sempre a tive comigo. Sempre. Bem, pelos últimos 8 anos, pelo menos antes disso. Camila hesitou, uma sombra passando por seus olhos. Antes disso é meio confuso. Tive um acidente e perdi parte da memória. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. 8 anos. Um acidente, um pingente de coração dourado que ela sempre teve, mas não lembrava de onde veio. As coincidências eram perturbadoras demais para serem ignoradas. O avião tocou o solo suavemente, mas Ricardo mal registrou a aterrissagem. Sua mente estava disparada, fazendo conexões que pareciam impossíveis, mas que ao mesmo tempo faziam um sentido aterrador. Quando os passageiros começaram a desembarcar, ele demorou propositalmente para sair, esperando ter mais um momento com Camila. Foi um prazer conhecê-la, disse ao passar por ela na saída. Igualmente, senhor. Ricardo Mendonça. Prazer. Senhor Ricardo, tenha uma ótima estadia em Salvador. Ele assentiu e se afastou, mas não antes de capturar mentalmente cada detalhe daquele rosto, daqueles olhos, daquele pingente que balançava hipnoticamente. Enquanto caminhava pelo terminal, uma única pergunta martelava em sua mente. Seria possível que Isabela estivesse viva? A reunião em Salvador passou como um borrão. Ricardo assinou os contratos necessários e deu as aprovações de praxe. Mas sua cabeça estava completamente em outro lugar. Naquela noite, no hotel, ligou para Gabriel como sempre fazia antes de dormir. Oi, papai, como foi a viagem? Tudo certo, campeão? E aí, como foi a escola hoje? Ah, foi legal. A tia Carla contou uma história muito doida sobre uma planta que faz as pessoas esquecerem de tudo. Imagina só, papai, acordar um dia e não lembrar de nada da sua vida. Ricardo quase deixou o telefone cair. As palavras inocentes do filho ecoaram em sua mente como um presságio, 8 anos antes. Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro. Isabela Mendonça verificou o relógio pela 3ª vez em 5 minutos. O voo estava atrasado em 20 minutos, mas ela não se importava. Nada conseguiria estragar sua alegria naquele dia. O negócio que acabara de fechar garantiria a expansão da rede de hotéis para o Nordeste. Um sonho que ela e Ricardo vinham acalentando há anos. Ajeitou o pingente de coração no pescoço. Aquela pequena obra de arte que Ricardo havia encomendado especialmente para ela no primeiro aniversário de casamento. O joalheiro de Ipanema havia capturado perfeitamente o que Ricardo queria. Um coração de ouro com uma pequena esmeralda no centro, simbolizando que o amor deles era único e eterno. Passageiros do voo,
desde 1847, com destino a São Paulo. Favor se dirigirem ao portão de embarque, anunciou a voz metálica do alto-falante. Isabela sorriu ao imaginar a carinha de Gabriel quando chegasse em casa, 2 aninhos, e já falava mamãe, com uma clareza que derretia qualquer coração. Tinha prometido que estaria lá para cantar a cantiga de ninar que ele tanto amava. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. O avião estava cheio, mas ela conseguiu uma poltrona na janela. Gostava de observar as nuvens durante o voo, imaginando formas de animais e castelos como fazia quando era criança. Ao lado dela, um homem de terno lia jornal nervosamente, suando mais do que o normal para um dia de temperatura amena. "O senhor está bem?" perguntou Isabela, sempre preocupada com o próximo. "Estou, obrigado", respondeu secamente, sem levantar os olhos do jornal. Isabela achou estranho, mas não insistiu. Colocou os fones de ouvido e fechou os olhos. Pensando na surpresa que havia comprado para Gabriel, um ursinho de pelúcia gigante que cantarolava a mesma cantiga de ninar que ela sempre cantava, foi quando sentiu o avião fazer um movimento brusco. Diferente das turbulências normais, abriu os olhos e notou que o homem ao lado estava ainda mais nervoso, as mãos tremendo enquanto checava insistentemente o relógio. "Atenção, passageiros. Estamos enfrentando uma instabilidade momentânea. Por favor, mantenham os cintos afivelados", anunciou o piloto, mas havia algo em sua voz que não soava natural. Isabela olhou pela janela e percebeu que estavam voando muito baixo, perigosamente próximos às montanhas. Seu coração começou a acelerar. Alguma coisa estava muito errada. O homem ao lado se levantou abruptamente e caminhou em direção à cabine de comando. Isabela viu quando ele entregou algo ao comissário. Um envelope marrom que fez o funcionário empalidecer instantaneamente. "Meu Deus", sussurrou, levando a mão ao pingente. "Ricardo, Gabriel." Foram seus últimos pensamentos conscientes antes do impacto. Presente. Interior de Minas Gerais. Camila Santos despertou em sobressaltos. O coração disparado e o corpo coberto de suor frio. Era sempre o mesmo pesadelo. Ela estava em um avião que despencava, gritando nomes que não conseguia lembrar ao acordar. E havia sempre aquela sensação de que estava esquecendo algo, ou alguém, muito importante. Levantou-se da cama e caminhou até a janela do pequeno apartamento em Belo Horizonte. A cidade ainda dormia. Eram apenas 5 da manhã, mas ela sabia que não conseguiria voltar a dormir. Era sempre assim depois dos pesadelos. Pegou o pingente que deixava na mesinha de cabeceira e o observou à luz da lua. Aquela pequena joia era seu único elo com um passado que insistia em permanecer nas sombras de sua mente. Não importava quantos médicos consultasse ou quantas sessões de terapia fizesse. Os últimos 8 anos eram tudo o que conseguia lembrar com clareza. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos melancólicos. "Camila, é a supervisora Márcia da companhia. Desculpa acordar você tão cedo, mas preciso de um favor enorme." "Claro, fale." "A Patrícia que faz a rota Salvador-São Paulo ficou doente. Você pode cobri-la hoje. Sei que não é sua rota habitual, mas você é uma das nossas melhores." Camila hesitou por um segundo. São Paulo sempre lhe causava uma sensação estranha, como se fosse um lugar importante que deveria lembrar, mas não conseguia. "Claro, sem problema, que horas é o voo?" "Saída de Salvador às 2 da tarde. Chegada em Congonhas às 5, depois você fica liberada. Obrigada mesmo, Camila. Você salva nossa vida." Depois de desligar, Camila foi tomar um banho, enquanto a água quente escorria por seu rosto. Mais uma vez tentou forçar a memória a revelar seus segredos. Lembrava-se vagamente de acordar em uma cama de hospital no interior de Minas. Cercada pelos rostos bondosos de seu João e Dona Maria, um casal de agricultores que a havia encontrado machucada em uma estrada e cuidado dela como se fosse família, eles contaram que a encontraram há 8 anos. Ferida e desorientada, sem documentos e sem conseguir se lembrar do próprio nome, tinha o rosto bastante machucado. Cicatrizes que exigiram algumas cirurgias plásticas menores, quando se recuperou fisicamente e demonstrou interesse em trabalhar como comissária de bordo, uma profissão que inexplicavelmente a atraía. Eles a ajudaram a tirar novos documentos. "Escolha um nome bonito para a sua nova vida", havia dito Dona Maria, e ela escolheu Camila Santos. Sem saber por quê,
O sobrenome Santos parecia fazer sentido, como se honrasse as pessoas que a salvaram. São Paulo, mansão dos Mendonça. Ricardo chegou em casa na manhã seguinte, ainda perturbado pelo encontro com Camila. Fernanda já estava lá, tomando café com Gabriel na cozinha. Sua irmã era uma mulher elegante de 38 anos, sempre impecavelmente vestida e com aquele sorriso perfeito que usava em reuniões de negócios. Ricardo, como foi Salvador? Fernanda se levantou para cumprimentá-lo. Gabriel me contou que você prometeu trazê-lo para conhecer o novo resort. É verdade, papai. Quando vamos? Gabriel correu para abraçá-lo, ainda de pijama. Calma, campeão. Primeiro deixa eu tomar um café. Ricardo bagunçou o cabelo do filho, mas seus pensamentos estavam distantes. Fernanda notou sua expressão preocupada. Aconteceu alguma coisa? Você parece abatido. Não, é só cansaço. Ricardo serviu-se de café, mas não conseguia parar de pensar no pingente de Camila. Fernanda, você lembra dos detalhes do acidente da Isabela? A pergunta fez Fernanda derrubar um pouco de café na xícara. Ricardo, não comecemos com isso de novo. Já conversamos sobre isso 1000 vezes. Por que você insiste em remexer nessa ferida? É que ontem eu vi. Ricardo parou, percebendo que Gabriel estava ouvindo atentamente. Gabriel, por que você não vai se arrumar para ir à escola? Mas papai, eu quero ouvir sobre a mamãe. Vamos lá, campeão. Deixa os adultos conversarem. Fernanda pegou Gabriel pela mão. Depois você conversa com seu pai. Está bem. Quando Gabriel saiu, Fernanda voltou-se para Ricardo com uma expressão severa. Irmão, você precisa parar com isso. Já faz 8 anos. A Isabela se foi. Você tem que aceitar isso e seguir em frente. Pelo bem do Gabriel. Pelo seu bem. Eu sei. Mas ontem aconteceu uma coisa estranha. Ricardo contou sobre o encontro com Camila. O pingente, a amnésia, as datas que coincidiam. Fernanda ouviu tudo em silêncio, mas por dentro sentia o pânico tomar conta de seu ser. Não era possível. Isabela estava morta. Ela tinha certeza disso. Havia visto os relatórios, as fotos do acidente. Mas e se? Ricardo, você está delirando. Coincidências acontecem. Você quer tanto que a Isabela volte que está vendo sinais onde eles não existem. Fernanda forçou um sorriso tranquilizador. Além disso, se ela estivesse viva, por que não voltaria para casa? Por que não procuraria você e Gabriel? Por causa da amnésia, se ela não lembra de nada. Irmão, por favor. Fernanda colocou a mão no ombro dele. Promete que não vai ficar obcecado com isso. Não faz bem para você nem para o Gabriel. Se você quiser, posso mandar investigar essa comissária discretamente. Mas não crie expectativas. Ricardo assentiu. Mas por dentro sabia que não conseguiria simplesmente esquecer. Havia algo naqueles olhos verdes, naquela voz, naquele pingente que mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. Fernanda saiu da mansão com o coração aos pulos. Precisava descobrir urgentemente quem era essa Camila Santos e se ela realmente representava uma ameaça aos segredos que havia guardado por 8 longos anos. Se Isabela estivesse realmente viva, tudo o que havia construído desmoronaria como um castelo de cartas. Pegou o celular e discou um número que não usava há muito tempo. Alô, preciso que você faça uma investigação para mim, discreta e rápida. 8 anos antes. Estrada rural, interior de Minas Gerais. Seu João Ferreira voltava da cidade quando viu algo que fez seu coração disparar. No acostamento da estrada de terra, próximo a um pequeno córrego, uma mulher jazia semiconsciente, o rosto machucado e as roupas rasgadas. Parou a velha caminhonete imediatamente e correu até ela. Minha senhora, você me escuta. A mulher gemeu baixinho, tentando abrir os olhos. Estava visivelmente ferida, com cortes no rosto e uma contusão séria na testa. O que mais chamou a atenção do agricultor foi o pingente dourado que brilhava no pescoço dela. Ainda intacto apesar de todo o trauma, Dona Maria, venha cá rápido, gritou ao chegar em casa com a mulher nos braços. Maria Ferreira saiu correndo da cozinha, secando as mãos no avental. Aos 60 anos, tinha o instinto maternal de quem criara 7 filhos e sempre soube cuidar de quem precisava. Meu Deus do céu, o que aconteceu com ela, João? Encontrei na estrada, parece que sofreu um acidente.
Mas não vi nenhum carro por perto. João depositou a mulher cuidadosamente no sofá da sala. Ela está bem machucada, Maria. Acho que devemos levá-la para o hospital da cidade. Não, não. A voz fraca veio da mulher, que tentava se sentar. Por favor, não hospital. Maria se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão com ternura. Filha, você precisa de cuidados médicos. Está muito machucada. Não me lembro. Não me lembro de nada. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto ferido. Quem sou eu? Por que não consigo lembrar? O casal se olhou, compreendendo a gravidade da situação. Aquela mulher não tinha apenas ferimentos físicos. Havia algo muito mais profundo acontecendo. Como você se chama, querida? Perguntou Dona Maria com voz maternal. Eu não sei. O desespero era evidente em seus olhos verdes. Não me lembro do meu nome, da minha família, de nada. É como se minha vida tivesse começado agora, neste momento. Seu João e Dona Maria decidiram naquela mesma hora que cuidariam dela até que se recuperasse. Transformaram o quartinho dos fundos em um pequeno hospital improvisado e durante as semanas seguintes, revezaram-se nos cuidados. Dona Maria usou todos os conhecimentos de medicina caseira que a vida no interior lhe havia ensinado, cuidando dos ferimentos e preparando chás calmantes. Você precisa de um nome. Filha, disse Dona Maria uma manhã, 3 semanas depois. Não pode ficar sendo moça para sempre. A mulher estava sentada no quintal, observando as galinhas ciscarem. Havia algo peaceful naquela cena rural que acalmava sua mente confusa. Camila, disse de repente, sem saber de onde veio aquele nome. Acho que Camila serve. Camila é um nome lindo, sorriu Dona Maria. E que sobrenome você quer? Santos. A resposta veio automaticamente, como se fizesse todo o sentido do mundo. Camila Santos. Nos meses seguintes, Camila se recuperou fisicamente, mas a memória continuava um mistério. As cicatrizes no rosto foram diminuindo com os cuidados de Dona Maria, que aplicava religiosamente pomadas caseiras feitas com babosa e óleo de copaíba. Presente. Casa de seu João, e Dona Maria Camila estacionou o carro alugado em frente à pequena casa, onde havia renascido há 8 anos. Sempre que tinha folgas mais longas, fazia questão de visitar o casal que a salvara. Seu João estava no quintal cuidando da horta. O cabelo agora completamente branco, mas o sorriso ainda era o mesmo. Camila, minha filha. Ele largou a enxada e correu para abraçá-la. Que surpresa boa, Dona Maria. Olha só quem chegou. A senhora saiu da cozinha enxugando as mãos, o rosto iluminando ao ver Camila. Ai, minha menina querida, você está mais magra, não está se alimentando direito. Estou sim, Dona Maria, riu Camila. A senhora sempre acha que eu estou magra. Entre. Acabei de fazer um bolo de fubá do jeito que você gosta, sentadas à mesa da cozinha. Camila observou os objetos familiares ao redor. Aquela casa simples era o lugar mais próximo de um lar que tinha, mas ultimamente, especialmente depois do voo de ontem, sentia uma inquietação crescente. Dona Maria, a senhora lembra de mais algum detalhe de quando me encontraram? A pergunta pegou a senhora de surpresa. Ora, filha, por que essa curiosidade toda de repente? É que ontem eu conheci uma pessoa, um homem chamado Ricardo, e quando ele viu meu pingente, ficou com uma expressão estranha, como se tivesse visto um fantasma. Dona Maria e seu João trocaram um olhar rápido, que não passou despercebido por Camila. Que foi? Vocês sabem de alguma coisa que não me contaram. Seu João suspirou e se sentou à mesa. Camila, quando te encontramos, você estava numa situação muito estranha. Não havia nenhum carro acidentado por perto. Nenhum sinal de como você tinha chegado ali. Como assim? A estrada mais próxima fica a uns 5 quilômetros dali, continuou seu João. E você estava bem machucada, como se tivesse caído de uma altura considerável. Mas não havia nenhum barranco ou precipício na região. Dona Maria pegou a mão de Camila. Filha, nós sempre achamos que você veio de longe. Suas roupas eram finas, de boa qualidade. E esse pingente, ela apontou para a joia no pescoço de Camila. É ouro de verdade, com uma pedrinha preciosa. Não é coisa de qualquer pessoa. Vocês acham que eu tinha uma vida diferente, melhor.
Acho que você tinha uma vida importante, sim, disse seu João. E provavelmente uma família que deve ter ficado desesperada procurando por você. As palavras atingiram Camila como um soco no estômago. Durante 8 anos, ela havia se acostumado com a ideia de que sua vida começara naquela estrada rural. A possibilidade de ter deixado pessoas importantes para trás a deixava angustiada. Mas se eu tinha família, por que ninguém nunca me procurou? Talvez tenham procurado, mas nos lugares errados, sugeriu Dona Maria. Você apareceu aqui no meio do nada, filha. Quem poderia imaginar que você estava numa cidadezinha perdida no interior de Minas? São Paulo. Escritório de Ricardo não conseguiu se concentrar o dia todo. Tinha ligado 3 vezes para a companhia aérea tentando descobrir mais informações sobre Camila Santos, mas sempre esbarrava na política de privacidade dos funcionários. Gabriel chegou da escola e encontrou o pai olhando fixamente para a tela do computador. Oi, papai. Você parece preocupado. Não é nada, campeão, como foi a escola hoje. Foi legal. A professora pediu para desenharmos nossa família. Gabriel puxou uma folha amassada da mochila. Olha só. O desenho mostrava 3 palitinhos. Um grande, um médio e um pequeno. O palitinho médio tinha cabelos longos e um coração no peito. Este aqui é você, este sou eu e esta é a mamãe, explicou Gabriel, apontando para cada figura. Desenhei ela com o pingente que você sempre me mostra na foto. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ficou muito bonito, filho. Papai, você acha que a mamãe está no céu mesmo? A pergunta inocente do menino fez Ricardo hesitar. Como explicar para uma criança de 10 anos que talvez sua mãe estivesse viva, trabalhando como comissária de bordo, sem memória da família que deixou para trás? Por que você pergunta isso, Gabriel? Às vezes eu sonho com ela. E nos sonhos, ela não parece estar no céu. Parece estar num lugar normal, como se estivesse perdida e tentando voltar para casa. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E como ela é nos seus sonhos. Ela tem cabelos castanhos, olhos verdes como os meus e está sempre mexendo num pingente no pescoço. Gabriel fez uma pausa. E sabe o que é mais estranho, papai? Ela sempre está num avião. O coração de Ricardo quase parou. Gabriel nunca havia demonstrado interesse particular por aviões. E aquela descrição era detalhada demais para ser coincidência. Gabriel, você nunca me contou esses sonhos antes. É que eles começaram há pouco tempo. Mais ou menos na semana passada. Gabriel o olhou com aqueles olhos verdes tão parecidos com os da mãe. Papai, você acha que os mortos podem visitar a gente nos sonhos para dar recados? Ricardo abraçou o filho. Sentindo uma mistura de esperança e medo crescer em seu peito, se Camila realmente era Isabela, precisava encontrar uma forma de ter certeza. E se fosse, como explicaria para Gabriel que sua mãe estava viva? Mas não se lembrava dele. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Ricardo tomou uma decisão. Ligou para Marcos Oliveira, o melhor detetive particular de São Paulo. Marcos, preciso que você investigue alguém para mim. Uma comissária de bordo chamada Camila Santos. Quero saber tudo sobre ela. Onde nasceu, onde mora, qualquer coisa que conseguir descobrir. Claro, Ricardo, alguma suspeita específica. Talvez ela seja alguém muito importante que eu perdi há 8 anos. São Paulo. Escritório do detetive Marcos Oliveira. Marcos Oliveira era conhecido no meio empresarial paulista como o homem que conseguia descobrir qualquer coisa sobre qualquer pessoa. Ex-delegado da Polícia Civil, havia montado sua agência de investigação particular depois de se aposentar, e seus métodos eram tão eficientes quanto discretos. Quando Ricardo chegou ao escritório na manhã seguinte, Marcos já tinha algumas informações preliminares sobre Camila Santos. Senhor Ricardo, devo admitir que este caso é mais intrigante do que eu esperava. Marcos abriu uma pasta sobre a mesa. Camila Santos, 30 anos, nascida oficialmente em... Bem, aqui é que a coisa fica interessante. Não há registro de nascimento dela em lugar nenhum do Brasil. Ricardo sentiu o coração acelerar. Como assim? Todos os documentos dela foram emitidos há 8 anos em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Antes disso, é como se ela não existisse. Marcos passou algumas fotos para Ricardo. Consegui essas imagens dos arquivos da companhia aérea. Ricardo pegou as fotos com mãos trêmulas.
Era ela, sem dúvida. Mas quando comparou mentalmente com suas lembranças de Isabela, havia pequenas diferenças. O formato do nariz era ligeiramente diferente, algumas cicatrizes sutis no rosto, como se tivesse passado por cirurgias reparadoras. Marcos, preciso que você descubra tudo sobre ela. Onde mora, com quem convive, qualquer detalhe da vida dela nos últimos 8 anos. Já estou providenciando, mas posso perguntar por que esse interesse todo? Você suspeita que ela seja minha esposa. As palavras saíram com dificuldade. Ou pelo menos, alguém muito parecida com ela. Marcos assentiu sem demonstrar surpresa. Em 30 anos de carreira, já havia visto casos ainda mais estranhos. Vou acelerar a investigação. Em 2 dias você terá um relatório completo. Apartamento de Fernanda. Jardins. Fernanda caminhava de um lado para outro do apartamento luxuoso. O celular colado na orelha, do outro lado da linha. A voz áspera de Carlinhos, seu informante particular, trazia notícias que ela não queria ouvir. Dona Fernanda, é o seguinte. Seu irmão contratou o Marcos Oliveira para investigar essa tal de Camila Santos. Merda, murmurou Fernanda, parando diante da janela que dava vista para a Avenida Paulista. O que mais você descobriu? A moça trabalha na Azul Regional há 2 anos. Mora num apartamento simples em Belo Horizonte. Não tem namorado nem família conhecida, mas tem um detalhe que a senhora precisa saber. Fala logo. Ela apareceu do nada há 8 anos numa cidadezinha perdida de Minas. Não tem passado anterior a isso. E a data coincide exatamente com o acidente do avião da sua cunhada. Fernanda fechou os olhos, sentindo o mundo girar ao seu redor. Não era possível. Isabela estava morta. Ela tinha visto os relatórios do acidente, as fotos dos destroços. Como poderia ter sobrevivido? Carlinhos, preciso que você faça mais uma coisa para mim. Descubra tudo sobre o piloto que estava no voo do 847 naquele dia. Marcos Silva, onde ele está? Se ainda está vivo, qualquer coisa. Já tentei, dona Fernanda. O cara sumiu depois do acidente. Família disse que ele se mudou para o interior e não quis mais saber de aviação. Fernanda desligou o telefone com as mãos tremendo. Se Isabela realmente estava viva, se ela recuperasse a memória, tudo viria à tona. O suborno ao piloto, a sabotagem, os 8 anos de mentiras. Não apenas perderia tudo o que havia construído, iria para a cadeia. Pegou o telefone novamente e discou outro número. Desta vez de alguém que conhecia desde os tempos de faculdade, quando ainda sonhava com um futuro ao lado de Ricardo. Alô, Dr. Henrique. É Fernanda Mendonça. Preciso da sua ajuda profissional. Dr. Henrique Carvalho era psiquiatra e especialista em distúrbios de memória. Tinha sido colega de Fernanda na universidade e sempre teve uma quedinha por ela. Fernanda, que surpresa em que posso ajudá-la. Preciso saber sobre amnésia traumática. É possível uma pessoa perder completamente a memória após um acidente grave? Claro, é mais comum do que se imagina. Traumas cerebrais severos podem causar amnésia retrógrada total ou parcial. Por quê? É para caso da empresa, se uma pessoa perdesse a memória há 8 anos, seria possível ela recuperar tudo de uma vez. Teoricamente, sim. Às vezes, um gatilho emocional ou sensorial pode fazer as lembranças voltarem como uma avalanche. Pode ser uma música, um cheiro, uma pessoa querida. Dr. Henrique fez uma pausa. Fernanda, você está bem? Sua voz está estranha. Estou ótima. Só curiosidade profissional mesmo. Obrigada, Henrique. Fernanda desligou e se serviu de uma taça de vinho. Mesmo sendo apenas 12:30, precisava pensar. Planejar se Isabela realmente estava viva e trabalhando como comissária de bordo. Havia maneiras de garantir que ela nunca recuperasse a memória. Belo Horizonte. Apartamento de Camila chegou em casa depois de um voo cansativo para Recife. Havia algo diferente no ar. Uma sensação de que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Desde o encontro com Ricardo, os sonhos haviam se tornado mais intensos e frequentes. Preparou um chá de camomila e se sentou no sofá. Pegando um álbum de fotos que Dona Maria havia feito para ela ao longo dos anos, as primeiras fotos eram de sua recuperação. O rosto inchado, os curativos, o olhar perdido de quem não sabia quem era. Mas foi a última foto do álbum que sempre a intrigava. Dona Maria havia tirado uma foto sua no dia em que ela decidiu se tornar comissária de bordo.
Estava em pé ao lado de um pequeno avião em uma feira de aviação, e seus olhos brilhavam com uma familiaridade inexplicável. "Por que eu me sinto tão em casa num avião?", murmurou para si mesma. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Camila, é a supervisora Márcia. Tenho uma proposta para você." "Que tipo de proposta?" "A empresa está precisando de alguém confiável para fazer voos executivos. Pagam muito melhor e você trabalharia com clientes VIP e interessada." Camila hesitou. Voos executivos significavam lidar com empresários ricos, pessoas importantes. Algo dentro dela se contraía com a ideia. "Posso pensar um pouco." "Claro. E Camila, o primeiro cliente interessado em seus serviços foi muito específico. Disse que ficou impressionado com seu profissionalismo no voo de ontem. Um tal de Ricardo Mendonça." O nome fez Camila engasgar com o chá. Ricardo Mendonça. "Isso mesmo, conhece?" Ele estava no meu voo ontem para Salvador." Camila tentou manter a voz calma. "Ele pediu especificamente por mim." "Pediu. Disse que precisa de uma comissária fixa para suas viagens de negócios. É uma oportunidade e tanto, Camila. O salário seria o dobro do que você ganha agora." Depois de desligar, Camila ficou olhando para o telefone por um longo tempo. Por que Ricardo a havia procurado especificamente? E por que ouvir o nome dele causava aquela sensação estranha em seu peito? Como se seu coração reconhecesse algo que sua mente insistia em esquecer. São Paulo. Colégio de Gabriel. Gabriel estava no recreio quando uma professora se aproximou, preocupada. "Gabriel, você está bem? Parece meio distraído hoje." "Ah, tia Carla, é que eu tive um sonho muito real ontem à noite." "Quer me contar?" Gabriel olhou ao redor, certificando-se de que os outros meninos não estavam ouvindo. "Sonhei com minha mãe de novo, mas desta vez foi diferente." "Como diferente?" "Ela estava num avião, mas não estava no céu. Estava aqui, na terra, e ela me olhava como se me reconhecesse, mas não conseguia se aproximar." Gabriel baixou a voz. "Tia Carla, você acredita que as pessoas podem estar vivas e mortas ao mesmo tempo?" A pergunta fez a professora se abaixar para ficar na altura do menino. "O que você quer dizer com isso, Gabriel?" "Como se elas estivessem vivas, mas esquecessem que estão vivas, como se tivessem se perdido de si mesmas." A professora sentiu um arrepio. Gabriel sempre havia sido uma criança especial, com uma intuição impressionante para sua idade. "Por que você acha isso?" "Porque no meu sonho, minha mãe usava um uniforme azul e servia café para as pessoas. E quando eu gritava, 'Mamãe', ela olhava para mim. Mas era como se estivesse vendo através de um vidro embaçado." Naquela tarde, quando Ricardo chegou para buscar Gabriel, a professora pediu para conversar com ele em particular. "Senhor Ricardo, Gabriel tem tido alguns sonhos muito vívidos ultimamente. Ele me contou detalhes que me deixaram preocupada." "Que tipo de detalhes?" "Ele sonha com a mãe em situações muito específicas, como se ela estivesse viva, mas perdida. É normal uma criança ter esse tipo de fantasia." Ricardo sentiu o sangue gelar. Se até Gabriel, com sua inocência de criança, estava sentindo que algo estava diferente, talvez suas suspeitas não fossem tão loucas assim. "Professora, se eu disser que talvez os sonhos dele não sejam apenas fantasia, a senhora acharia que eu enlouqueci." A mulher o olhou nos olhos e viu ali uma mistura de esperança e desespero que a tocou profundamente. "Senhor Ricardo, há muitas coisas neste mundo que não conseguimos explicar, especialmente quando se trata do amor entre uma mãe e seu filho." Aeroporto de Congonhas. 3 dias depois, Camila ajustou o uniforme pela 3ª vez, antes de embarcar no jato executivo. Tinha aceitado a proposta de trabalhar como comissária particular para Ricardo Mendonça, mas uma sensação estranha não saía de seu peito desde que tomou a decisão. Era como se estivesse caminhando em direção a algo inevitável, mas que não conseguia compreender. O avião era luxuoso, com apenas 8 poltronas de couro bege e uma pequena área de serviço. Ricardo já estava a bordo quando ela entrou, conversando ao telefone sobre negócios. Quando a viu, encerrou a ligação imediatamente. "Boa tarde, Camila. Obrigado por aceitar." "De nada, Sr. Ricardo. Para onde voamos hoje?" "Brasília. Reunião com investidores do governo." Ele fez uma pausa, observando-a atentamente. "Você já esteve lá?" Camila hesitou.
Por algum motivo, o nome da cidade despertou uma sensação familiar. Não que eu me lembre, mas às vezes tenho a impressão de que já visitei muitos lugares sem conseguir me recordar direito, durante o voo. Ricardo notou como ela se movia com naturalidade pelo avião, como se aquele ambiente fosse sua segunda casa. Havia algo na forma como preparava o café, como verificava os equipamentos de segurança, que parecia automático demais para alguém com apenas 2 anos de experiência. Camila, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sempre quis ser comissária de bordo. A pergunta a pegou desprevenida. É estranho, mas quando acordei no hospital há 8 anos, a primeira coisa que me veio à mente foi trabalhar em aviões. Era como se fosse meu destino, sabe? E você nunca quis investigar seu passado, procurar sua família verdadeira. Camila serviu o café com mãos ligeiramente trêmulas. Já tentei algumas vezes, mas sempre esbarrava em becos sem saída. Além disso, tenho medo do que posso descobrir. Medo. E se eu descobrir que era uma pessoa ruim? E se tinha uma família que não me queria? Às vezes é melhor viver com um mistério do que enfrentar uma verdade dolorosa. Ricardo sentiu o coração se apertar. Se ela realmente era Isabela, que ironia cruel do destino a fazia ter medo de descobrir uma família que a amava desesperadamente. São Paulo. Redação do jornal Fofocas em Cia. Fernanda entrou na redação do tabloide mais lido de São Paulo com um envelope pardo na mão. O editor-chefe, Carlos Mendoza, a recebeu em sua sala com interesse evidente. Fernanda era uma fonte rica e influente, sempre disposta a pagar bem por matérias que lhe interessavam. Dona Fernanda, que prazer revê-la. Em que posso ajudá-la desta vez? Carlos, preciso de uma matéria sobre uma pessoa específica. Uma comissária de bordo chamada Camila Santos. Fernanda colocou o envelope na mesa. Aqui estão algumas informações e, claro, sua remuneração habitual. Carlos abriu o envelope e seus olhos brilharam ao ver as notas. Que tipo de matéria a senhora tem em mente? Quero que investiguem o passado dela. Plantem a ideia de que ela pode ser uma golpista, alguém que assume identidades falsas para se aproximar de homens ricos. Fernanda se inclinou sobre a mesa. Mas façam com sutileza. Não podem parecer acusações diretas, apenas questionamentos sobre sua origem misteriosa. Entendi perfeitamente. A matéria sai na edição de sexta-feira. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Fernanda acionava seu segundo plano. Carlinhos, seu informante. Havia conseguido o endereço do apartamento de Camila em Belo Horizonte. Quero que vocês a assustem, disse Fernanda ao telefone. Nada de violência física. Apenas intimidação psicológica, telefonemas anônimos, seguir ela na rua, pequenos acidentes que a façam se sentir insegura. Pode deixar, dona Fernanda. Conhecemos o esquema. Brasília. Hotel Nacional depois da reunião de negócios. Ricardo convidou Camila para jantar. Ela aceitou, mas sentia-se estranhamente nervosa, como se estivesse prestes a cruzar uma linha invisível. O restaurante do hotel tinha vista para o Congresso Nacional iluminado. Enquanto conversavam sobre amenidades, Ricardo observava cada reação dela, cada gesto, procurando sinais da mulher que havia amado. Camila, aquele pingente que você usa, ele tem algum significado especial. Ela levou a mão automaticamente ao pescoço. Não sei explicar, mas sinto que é muito importante. Às vezes tenho a impressão de que alguém muito especial me deu de presente, mas não consigo lembrar quem. Posso vê-lo mais de perto, com cuidado. Camila tirou o pingente e o entregou a Ricardo. Quando ele segurou a pequena joia, suas mãos tremeram visivelmente. Era idêntico ao que havia encomendado para Isabela. Cada detalhe, cada curva do ouro. A pequena esmeralda no centro é muito bonito, conseguiu dizer, devolvendo o pingente. Parece uma peça única. Pois é, nunca vi nada parecido. Camila voltou a colocá-lo no pescoço. Às vezes acordo no meio da noite segurando ele, como se fosse um amuleto de proteção. Durante o jantar, Ricardo começou a contar histórias de sua família, mencionando casualmente detalhes da vida de Isabela. Observou atentamente as reações de Camila, procurando qualquer sinal de reconhecimento. Minha esposa adorava música brasileira, especialmente bossa nova. Dizia que a música dela era Garota de Ipanema.
Camila parou de comer, uma expressão estranha passando por seu rosto. Desculpe, é que... essa música me dá arrepios, não sei porquê. Você gosta de bossa nova? Não sei se gosto ou não, mas sempre que ouço, tenho vontade de chorar. É muito estranho. Ricardo sentiu o coração acelerar. Isabela realmente adorava aquela música. Costumava cantá-la para Gabriel quando bebê. São Paulo, casa dos Mendonça. Noite, Gabriel estava no quarto brincando com seus carrinhos quando decidiu ligar o rádio. Uma estação estava tocando clássicos da MPB. E quando começou a tocar Garota de Ipanema, o menino parou imediatamente de brincar. A música despertou algo profundo em sua memória. De repente, como um flash, lembrou-se de estar no colo de alguém. Uma mulher de cabelos castanhos que cantarolava essa mesma música enquanto o balançava suavemente. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta, murmurou Gabriel, as palavras saindo automaticamente de sua boca. Era a cantiga que sua mãe costumava cantar, mas ele não deveria se lembrar. Tinha apenas 2 anos quando ela morreu. No entanto, a melodia estava tão vívida em sua mente quanto se tivesse ouvido ontem. Pegou um papel e começou a desenhar. Desta vez, não foi o desenho simples de palitinhos que costumava fazer. Seus dedos se moveram quase sozinhos, criando o rosto de uma mulher com cabelos castanhos, olhos verdes e um pingente no pescoço. Mas o mais impressionante foi que desenhou a mulher usando um uniforme azul de comissária de bordo. Quando terminou, Gabriel olhou para o desenho com surpresa. De onde havia tirado aquela imagem e por que tinha tanta certeza de que era sua mãe? Belo Horizonte, apartamento de Camila. Madrugada, Camila despertou em sobressaltos mais uma vez, mas desta vez o pesadelo havia sido diferente. Sonhara com um homem de olhos castanhos que a segurava nos braços enquanto ela usava um vestido branco. Havia uma igreja antiga ao fundo e muitas pessoas sorrindo, mas o mais perturbador havia sido a sensação de felicidade absoluta que sentira no sonho. Como se aquele fosse o dia mais importante de sua vida, levantou-se e foi até o espelho do banheiro. Olhou-se por um longo tempo, tentando ver além das pequenas cicatrizes, além do rosto que conhecia há 8 anos, havia algo ali que não conseguia identificar, como se estivesse olhando para uma versão incompleta de si mesma. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Quando atendeu, ouviu apenas respiração pesada do outro lado. Alô, quem está falando? A ligação foi interrompida. Camila sentiu um arrepio. Era a 3ª vez naquela semana que recebia chamadas estranhas. Além disso, tinha a impressão de estar sendo seguida quando saía de casa. Voltou para a cama, mas não conseguiu mais dormir. Algo estava acontecendo. Sua vida estava mudando rapidamente, e ela não sabia se deveria ter medo ou esperança. No quarto ao lado, Gabriel também estava acordado. Olhando para o desenho que havia feito, pela primeira vez em sua vida, sentia com absoluta certeza que sua mãe não estava morta. Estava perdida, confusa, mas viva, mamãe. Sussurrou para a escuridão. Eu sei que você está aí, só precisa se lembrar de mim. São Paulo. Escritório do detetive Marcos Oliveira. O detetive Marcos Oliveira estava há 3 dias mergulhado na investigação mais intrigante de sua carreira. Sobre a mesa, dezenas de documentos, fotos e relatórios formavam um quebra-cabeças que começava a revelar uma imagem perturbadora. Ricardo, você precisa se sentar para ouvir isso, disse quando o empresário chegou ao escritório naquela manhã de sexta-feira. Ricardo sentou-se na cadeira de frente para a mesa, o coração já acelerado pela expressão séria do detetive. Primeiro, as boas notícias, ou talvez as mais chocantes. Marcos abriu uma pasta. Consegui acesso aos registros médicos do hospital de Diamantina, onde Camila Santos foi tratada há 8 anos. Os ferimentos dela são consistentes com uma queda de grande altitude, possivelmente de uma aeronave. Meu Deus! Mais ainda, consegui uma foto dela na época. Marcos mostrou uma imagem hospitalar de Camila logo após o acidente. Compare com esta foto de Isabela que você me deu. Ricardo analisou as 2 imagens. Mesmo com o rosto inchado e machucado, as semelhanças eram inegáveis. A estrutura óssea, o formato dos olhos, até mesmo a forma das mãos eram idênticas. Marcos,
Isso significa que, calma, há mais. O detetive puxou outro documento. Investiguei também o acidente do voo 2847. E aqui é onde as coisas ficam muito estranhas. Marcos espalhou cópias do relatório oficial do acidente sobre a mesa. Segundo a investigação, a aeronave apresentou uma falha mecânica súbita que causou a queda. Mas conversei com alguns técnicos da época, extraoficialmente, e eles sempre acharam o laudo meio suspeito. Suspeito como? O piloto, Marcos Silva, era experiente e nunca havia tido problemas. A aeronave tinha sido revisada na semana anterior. Mas o mais interessante é que Marcos Silva desapareceu logo após o acidente. Ricardo sentiu um frio na espinha. Desapareceu. Sumiu completamente. A família dele disse que ficou traumatizado e se mudou para o interior. Mas ninguém sabe onde. Tentei rastrear, mas é como se ele tivesse evaporado. Marcos fez uma pausa significativa. Ricardo, você tem inimigos. Alguém que teria interesse em eliminar Isabela. A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Inimigos? Não que eu saiba. Somos uma empresa sólida. Sempre fomos éticos nos negócios. E quanto à família, herdeiros, sócios descontentes. Ricardo pensou por um momento. Só minha irmã Fernanda. Ela é minha sócia há muitos anos e sempre foi. Protetor demais, na verdade. Especialmente depois da morte de Isabela. Protetor como? Sempre me desencoraja quando falo em investigar mais profundamente o acidente. Diz que é melhor deixar o passado quieto, seguir em frente. Ricardo fez uma pausa. Agora que penso bem, foi ela quem insistiu para eu não contratar um detetive na época. Marcos anotou algo em seu bloco. Ricardo, preciso investigar sua irmã também. Você me autoriza. Fernanda, mas ela é minha irmã. Marcos, ela cuidou de mim e do Gabriel todos esses anos. Às vezes as pessoas que estão mais perto são as que têm mais a esconder. Você me autoriza ou não? Ricardo hesitou, mas assentiu. Investigue. Preciso saber a verdade, custe o que custar. Flashback. 8 anos antes. Escritório de Fernanda Mendonça. Observava seu irmão pela janela do escritório. Ricardo estava no jardim da empresa, brincando com Gabriel de 2 anos enquanto esperava Isabela chegar de sua viagem ao Rio de Janeiro. A cena doméstica a fazia sentir uma mistura de raiva e desespero. Desde a adolescência, Fernanda nutria sentimentos confusos por Ricardo. Não era apenas amor fraternal. Era uma obsessão doentia que havia crescido com os anos, quando ele se casou com Isabela. Ela quase enlouqueceu de ciúmes, mas conseguiu disfarçar, permanecendo próxima da família. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Alô, Fernanda. É o Marcos Silva, piloto do voo que vai trazer sua cunhada de volta. Sim. Marcos. Tudo certo para o voo. Houve uma hesitação do outro lado. Na verdade, é sobre isso que estou ligando. Preciso de mais dinheiro. Fernanda cerrou os punhos. Nós já combinamos o valor. Eu sei, mas estou tendo segunda apenas sobre isso. A mulher tem um filho pequeno, dona Fernanda. Não sei se consigo. Marcos, você já recebeu metade do dinheiro, e eu sei sobre suas dívidas de jogo. Você quer que eu conte para sua esposa onde vocês estão gastando o salário? O silêncio do outro lado confirmou que a chantagem havia funcionado. A senhora tem certeza de que vai parecer um acidente. Não quero ser responsável por... Vai parecer uma falha mecânica. Você vai reportar problemas no motor, tentar um pouso de emergência. Mas infelizmente não vai conseguir. E vai se certificar de estar longe dos destroços quando ela... Fernanda não conseguiu terminar a frase. E depois você desaparece. Eu já providenciei uma nova identidade e dinheiro suficiente para você recomeçar a vida longe daqui. Ninguém nunca vai suspeitar de nada. Quando desligou, Fernanda olhou novamente para Ricardo e Gabriel no jardim. Em poucas horas, ela seria a única mulher importante na vida deles. O plano era perfeito. Exceto que não foi. Presente. Belo Horizonte. Rua do apartamento de Camila. Camila saiu do mercado carregando 2 sacolas quando percebeu que um carro preto a seguia devagar. Era o mesmo veículo que havia notado na terça-feira quando voltava do trabalho. Acelerou o passo, o coração disparando. Quando chegou ao prédio, subiu correndo as escadas até o 3º andar. No corredor,
Encontrou sua porta entreaberta. Alguém entrou na minha casa, murmurou, tremendo. Empurrou a porta devagar e entrou. O apartamento estava uma bagunça. Gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão, roupas jogadas para fora do guarda-roupa, mas nada parecia ter sido roubado. Pegou o telefone para chamar a polícia, mas linha estava muda. Quando verificou, descobriu que os fios haviam sido cortados. Assustada, correu para o quarto e pegou o celular. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número da polícia. Mas antes que completasse a ligação, ouviu passos no corredor. Escondeu-se atrás da cama, mal conseguindo respirar. Os passos pararam em frente à sua porta. Sabemos que você está aí, disse uma voz masculina e áspera. Pare de brincar de ser quem não é. Você não passa de uma golpista, acrescentou outra voz. Mas se continuar incomodando pessoas importantes, vai se arrepender. Camila ficou imóvel por mais de 1 hora, depois que os passos se afastaram. Quando finalmente saiu do esconderijo, percebeu que haviam deixado um jornal sobre sua mesa. Um exemplar do Fofocas em Cia, aberto em uma matéria sobre ela. A manchete dizia: Mistério. Comissária sem passado se aproxima de empresário milionário. O texto insinuava que ela poderia ser uma golpista especializada em seduzir homens ricos, usando sua origem misteriosa como álibi. Quem fez isso comigo? Sussurrou, as lágrimas começando a escorrer. Pegou algumas roupas essenciais e saiu do apartamento. Não podia mais ficar ali. Precisava de um lugar seguro para pensar, para entender o que estava acontecendo com sua vida. São Paulo, casa dos Mendonça. Noite. Ricardo chegou em casa perturbado pelas revelações do detetive. Gabriel estava na sala assistindo o desenho quando o pai entrou. Oi, papai, você parece triste. Estou só pensativo, campeão. Ricardo se sentou ao lado do filho. Gabriel, você ainda tem aqueles sonhos com a mamãe? Tenho sim. Hoje mesmo sonhei com ela de novo. Gabriel se animou. Ela estava numa casa pequena, mas parecia assustada, como se alguém estivesse fazendo mal para ela. Ricardo sentiu um arrepio. Assustada como? Como se homens maus estivessem atrás dela. No sonho, ela estava chorando e segurando o pingente, pedindo para alguém a proteger. O telefone tocou, antes que Ricardo pudesse responder. Era Camila, e sua voz estava claramente abalada. Ricardo, desculpe incomodar, mas aconteceu uma coisa grave. O que foi? Onde você está? Alguém invadiu minha casa, me ameaçou, e saiu uma matéria horrível sobre mim no jornal. A voz dela estava embargada pelo choro. Não sei mais o que fazer. Ricardo se levantou imediatamente. Onde você está agora? Num hotel aqui em Belo Horizonte. Mas tenho medo, Ricardo. Por que alguém faria isso comigo? Eu nunca machuquei ninguém. Camila, escute bem. Você não está segura aí. Preciso que venha para São Paulo hoje mesmo. Vou mandar meu jato buscá-la. Mas eu não posso aceitar. Não é um favor, é uma necessidade. Aconteceram coisas que preciso contar para você. Coisas sobre seu passado. Gabriel, que estava ouvindo a conversa, se aproximou do pai e sussurrou. É ela, papai. É minha mamãe. Eu tenho certeza. Ricardo olhou para o filho, vendo nos olhos verdes do menino a mesma intuição que ele próprio sentia. Camila, por favor, confie em mim. Vou protegê-la, mas precisa vir para cá. Após uma longa pausa, ela concordou. Está bem, mas Ricardo, tenho muito medo do que você vai me contar. Eu sei, mas às vezes precisamos enfrentar a verdade, mesmo quando ela dói. Depois de desligar, Ricardo abraçou Gabriel. Filho, talvez nossa família esteja prestes a se completar novamente. Eu sempre soube, papai, disse Gabriel com a sabedoria inocente das crianças. Meu coração nunca duvidou. São Paulo, aeroporto de Congonhas. Noite Ricardo esperava nervosamente no hangar privado, quando o jato executivo pousou. Camila desceu da aeronave com apenas uma pequena mala e uma expressão de completa vulnerabilidade. Seus olhos vermelhos de tanto chorar mostravam o terror pelo qual havia passado nas últimas horas. Obrigada por me trazer aqui, disse ela, a voz ainda trêmula. Não tinha mais ninguém para quem ligar. Você sempre pode contar comigo. Ricardo respondeu, guiando-a até o carro. Vou levá-la para minha casa. É o lugar mais seguro que conheço. Durante o trajeto pelas ruas iluminadas de São Paulo,
Camila observou a cidade através da janela. Havia algo familiar naquelas avenidas, naqueles prédios, como se já tivesse passado por ali milhares de vezes. Ricardo, por que alguém faria isso comigo? Nunca machuquei ninguém, nunca me meti em confusão. Camila, há coisas sobre você que precisamos conversar, coisas que podem explicar tudo o que está acontecendo. Ricardo fez uma pausa. Mas primeiro, quero que conheça alguém muito especial. Casa dos Mendonça. São Paulo Gabriel estava acordado mesmo sendo quase meia-noite. Fernanda havia chegado mais cedo com a desculpa de jantar com eles. Mas Ricardo percebeu que ela estava estranhamente tensa. Quando soube que Camila viria para casa, sua irmã ficou ainda mais agitada. Ricardo, você acha prudente trazer uma desconhecida para casa? E o Gabriel? Fernanda, ela está em perigo. Não posso deixá-la sozinha. Mas nós não sabemos nada sobre essa mulher. E se ela realmente for uma golpista como o jornal disse? Ricardo olhou fixamente para a irmã. Por que você está tão preocupada com isso? Antes que Fernanda pudesse responder, ouviram o barulho do carro na garagem. Gabriel correu para a janela da sala. Papai chegou e trouxe a moça. Fernanda sentiu o pânico tomar conta de seu corpo quando viu Ricardo entrando com Camila. Mesmo com as pequenas diferenças causadas pelas cirurgias reparadoras, a semelhança com Isabela era perturbadora. Gabriel, venha conhecer a Camila, disse Ricardo. O menino caminhou devagar até eles. Seus olhos verdes fixos no rosto de Camila, quando chegou perto, parou e inclinou a cabeça, como se estivesse analisando algo muito importante. Você tem olhos iguais aos meus, disse Gabriel com a naturalidade típica das crianças. Camila se ajoelhou para ficar na altura dele. É verdade, são bem parecidos mesmo. Você gosta de cantar? Perguntou Gabriel de repente. A pergunta pegou Camila de surpresa. Eu, às vezes, cantarolo sozinha. Mas não sei porquê. Você conhece a música do Boi da Cara Preta? Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como você disse. Gabriel começou a cantarolar. Boi da Cara Preta, pega essa menina que tem medo de careta. Sem perceber, Camila começou a acompanhar. Não pega ela não. Ela é boazinha. Ela faz cafuné. Todos ficaram em silêncio. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Fernanda empalideceu completamente. E Gabriel sorriu como se tivesse descoberto um tesouro. Você sabe mesmo, só a minha mamãe sabia essa música do jeito certo. Camila levou a mão à cabeça, sentindo uma forte tontura. Como eu sabia essa música? De onde veio isso? Camila, você precisa se sentar, disse Ricardo, percebendo que ela estava prestes a desmaiar. Fernanda aproveitou a confusão para se aproximar. Gabriel, vá buscar um copo d'água para a moça. Quando o menino saiu, Fernanda sussurrou rapidamente. Ricardo, isso são só coincidências. Muitas crianças conhecem essa cantiga. Mas Ricardo não estava ouvindo. Observava Camila, que parecia estar lutando contra algo dentro de sua própria mente. Gabriel voltou com a água, mas também trouxe algo mais. O álbum de fotos da família. Tia Camila, quer ver fotos da minha mamãe? Antes que alguém pudesse impedir, ele abriu o álbum na foto do casamento de Ricardo e Isabela. Camila pegou o álbum com mãos trêmulas e, quando viu a imagem, deixou escapar um grito sufocado. Não é possível. Era como se estivesse olhando no espelho. A noiva da foto tinha exatamente seus traços. Seus olhos, seu sorriso. A única diferença era que Camila não se lembrava de nunca ter estado naquela igreja, naquele vestido, naquele dia que parecia ser o mais feliz da vida daquela mulher. Camila. Você está bem. Ricardo se aproximou. Essa sou eu. A voz dela saiu como um sussurro. Essa é minha mamãe, Isabela, disse Gabriel. Mas vocês são muito parecidas, né? Camila virou a página e viu mais fotos. Isabela grávida. Isabela segurando um bebê. Isabela brincando com uma criança pequena no jardim, em todas as imagens. Ela usava o mesmo pingente que Camila carregava no pescoço. O pingente? Murmurou, levando a mão à joia. É o mesmo. Fernanda não aguentou mais. Chega, Gabriel. Vá para o quarto. Já passou da sua hora de dormir. Mas tia Fernanda. Vai, Gabriel, agora. O menino obedeceu a contragosto. Mas antes de sair, se aproximou de Camila e sussurrou. Eu sei quem você é. Meu coração sabe.
Quando ficaram sozinhos, Fernanda tentou tomar controle da situação. Ricardo, você está deixando sua imaginação voar longe demais. Essas são apenas coincidências perturbadoras. Fernanda, olhe para ela. Como pode explicar essa semelhança? Existem pessoas parecidas no mundo, irmão. E você quer tanto que a Isabela volte que está projetando. Não. Camila se levantou bruscamente. Para com isso, vocês estão falando de mim como se eu não estivesse aqui. Lágrimas escorriam por seu rosto. Eu sei que há algo errado comigo. Sei que minha vida é uma mentira há 8 anos. Mas essas fotos, esse menino, é como se meu coração reconhecesse algo que minha mente se recusa a aceitar. Ricardo se aproximou dela. Camila, eu acredito que você seja a Isabela Mendonça, minha esposa, a mãe do Gabriel. Isso é loucura. Ricardo, Fernanda interferiu. Você vai traumatizar essa pobre mulher com suas fantasias. Não são fantasias. Ricardo se virou para a irmã com uma fúria que ela nunca havia visto. Contratei um detetive. Ele descobriu que Camila apareceu do nada há 8 anos, exatamente quando Isabela morreu. Os ferimentos dela são consistentes com uma queda de avião, e agora ela sabe músicas que só Isabela conhecia. Fernanda sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Um detetive, você investigou sem me contar. E teve que investigar você também, Fernanda. Quer saber por quê? A pergunta fez Fernanda recuar um passo. Eu? Por que você faria isso? Porque você sempre me desencorajou de investigar o acidente? Porque você insistia para eu não contratar detetives? Porque você sempre aparecia com desculpas para eu seguir em frente? Camila observava a discussão entre os irmãos, sentindo que havia muito mais acontecendo do que conseguia compreender. Fernanda, disse Ricardo com voz perigosamente calma. Onde você estava no dia do acidente de Isabela? Como ousa me perguntar isso? Eu sou sua irmã. Responda à pergunta. Fernanda hesitou por um segundo que pareceu uma eternidade. Estava no escritório, trabalhando. Mentira. A voz veio de Camila, que havia parado de chorar, e agora observava Fernanda com uma intensidade perturbadora. Você está mentindo. Como você pode saber disso? Fernanda se virou para ela, e pela primeira vez, mostrou hostilidade aberta. Não sei como sei, mas sei. Camila se aproximou de Fernanda. E sei mais. Você me odeia. Sempre me odiou. Posso sentir isso emanando de você. Você está delirando. Não. Pela primeira vez em 8 anos, estou vendo com clareza. Camila tocou o pingente. Você queria que eu morresse naquele avião? Não queria. O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer confissão. Fernanda olhou para os dois com ódio puro nos olhos. Você deveria ter morrido, disse finalmente, a máscara de irmã carinhosa finalmente caindo. Deveria ter ficado enterrada naqueles destroços e me deixado ter a vida que eu merecia. Ricardo e Camila ficaram chocados com a frieza na voz de Fernanda. Fernanda, começou Ricardo. Não, ela gritou. Você nunca me viu, nunca percebeu que eu te amava muito mais que ela jamais poderia amar. Eu cuidei de você, dos seus negócios, do seu filho. Eu que deveria estar ao seu lado. Meu Deus, sussurrou Camila. Você realmente fez isso. Você causou o acidente. Fernanda riu com amargura. Fiz o que tinha que ser feito. E quase funcionou. 8 anos de paz. 8 anos sem você no caminho. Nesse momento, Gabriel apareceu no topo da escada, tendo ouvido os gritos. Mamãe, disse ele, olhando diretamente para Camila. A palavra mamãe ecoou pela sala como um trovão. Gabriel desceu lentamente as escadas, seus olhos verdes fixos em Camila, como se estivesse enxergando através de todas as camadas de confusão e esquecimento. Gabriel, volte para o quarto, disse Fernanda com voz áspera, mas o menino a ignorou completamente. Camila sentiu algo se movendo dentro de sua mente, como se uma porta há muito tempo trancada estivesse começando a se abrir. Quando olhou para Gabriel, uma onda de emoção inexplicável a atingiu. Você me chamou de mamãe, repetiu Gabriel, agora já próximo dela. Eu sempre soube, mesmo quando todos diziam que você estava morta, meu coração sabia que não era verdade. Fernanda se desesperou. Gabriel, pare com isso. Essa mulher não é sua mãe.
Sua mãe morreu há 8 anos. Não. O grito de Gabriel foi tão forte que todos se assustaram. Ela não morreu. Ela só esqueceu de nós. Mas eu vou ajudá-la a lembrar. O menino correu até Camila e pegou sua mão. Mamãe, lembra quando você cantava para mim antes de dormir? Lembra da nossa casa, do jardim onde você me ensinava a plantar flores? Camila sentiu uma dor lancinante na cabeça. Imagens borradas começaram a aparecer em sua mente. Um jardim ensolarado, suas mãos ensinando pequenas mãos infantis a cavar a terra, risos de criança ecoando no ar. Eu vejo imagens, mas não entendo. Camila pressionou as têmporas. Gabriel continuou. Lembra quando você me levava na padaria do seu Manuel toda manhã? Você sempre comprava pão francês e me deixava escolher um doce. Mais imagens. Uma padaria pequena, o cheiro de pão quentinho, um homem sorridente com um avental branco estendendo um brigadeiro para uma criança pequena. Seu Manuel, sussurrou Camila, sem entender de onde veio aquele nome. Ricardo se aproximou lentamente. Camila, seu Manuel é o dono da padaria aqui do bairro. Você realmente ia lá toda manhã com Gabriel? Isso não prova nada, gritou Fernanda, visivelmente desesperada. São coincidências, memórias implantadas. Mamãe, Gabriel continuou, agora com lágrimas nos olhos. Lembra da música que você cantava quando eu tinha pesadelos? Aquela do barquinho no rio. Camila fechou os olhos e, de repente, como se alguém tivesse ligado um rádio em sua mente, ouviu sua própria voz cantando. Lá vai o barquinho pelo rio abaixo, carregando flores pro meu amor. Não, murmurou abrindo os olhos assustada. Como eu sei essa música? Porque você sempre cantava para mim, disse Gabriel agora chorando. Toda noite, mamãe. Toda noite antes eu dormir. Ricardo não aguentou mais. Puxou o celular e mostrou um vídeo para Camila. Filmei isso uma semana antes do acidente. No vídeo, Isabela aparecia cantando exatamente aquela música para Gabriel, que tinha 2 anos. A voz era idêntica à de Camila. Os gestos eram os mesmos. Até a forma de balançar o corpo no ritmo da melodia. Não é possível. Camila cambaleou, sentindo toda a sua realidade desmoronar. Fernanda percebeu que estava perdendo o controle da situação. Ricardo, você está cometendo um erro terrível. Essa mulher não é a Isabela. Então explique o pingente, desafiou Ricardo. Explique como ela sabe músicas que só Isabela conhecia. Explique por que Gabriel a reconheceu instantaneamente. Fernanda procurava desesperadamente por argumentos. Explique por que você tentou sabotar qualquer investigação sobre o acidente nos últimos 8 anos. Nesse momento, Camila se levantou cambaleando. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, e ela respirava com dificuldade. Eu preciso de ar. Saiu para o jardim, seguida por Ricardo e Gabriel. Fernanda ficou na sala, sabendo que seus segredos estavam prestes a ser completamente expostos. Jardim da casa dos Mendonça no jardim. Cercada pelas plantas iluminadas pelos postes de luz, Camila tentou organizar os pensamentos. Gabriel se aproximou e apontou para um canteiro de flores. Mamãe, você plantou essas rosas vermelhas para mim. Disse que quando eu ficasse triste, era só olhar para elas e lembrar que você me amava. Camila olhou para as rosas e, de repente, uma memória cristalina atravessou sua mente como um raio. Ela ajoelhada naquele mesmo lugar, com Gabriel pequenino ao lado, plantando mudas de rosa enquanto explicava que cada flor era como um beijinho que duraria para sempre. Meu Deus, sussurrou, caindo de joelhos. Eu lembro de plantar essas flores. Ricardo se ajoelhou ao lado dela. Isabela, Camila o olhou, e pela primeira vez, não viu um estranho. Viu o homem que havia dançado com ela na festa de formatura, que a pediu em casamento numa praia em Búzios, que segurou sua mão durante o trabalho de parto. Ricardo. Sua voz saiu apenas como um sussurro. Sou eu, meu amor, sou eu. Gabriel correu para eles. E quando Camila o pegou nos braços, mais memórias explodiram em sua mente. O cheiro específico do cabelo dele quando bebê, o peso de seu corpo quando dormia em seu colo, a forma como seus dedinhos se enrolavam em seus cabelos. Meu filho, meu Gabriel. Mamãe voltou, chorou Gabriel.
Eu sempre soube que você voltaria. Os três ficaram abraçados no jardim, choramingando, quando ouviram passos atrás deles. Era Fernanda, que havia saído de casa carregando uma mala. Muito tocante, disse com voz cheia de amargura. Mas essa reunião familiar vai ter vida curta. Ricardo se levantou, colocando-se protetivamente na frente de Isabela e Gabriel. Fernanda, acabou. É melhor você se entregar à polícia. Me entregar? Fernanda riu com desprezo. Você acha que eu planejei tudo isso para me render agora? O que mais você pode fazer? A verdade já veio à tona. Posso garantir que desta vez ela realmente morra, disse Fernanda, puxando uma arma da bolsa. Isabela, ainda ajoelhada com Gabriel nos braços, sentiu um terror gelado percorrer seu corpo. Mas não era apenas medo. Era raiva, uma fúria maternal que ela não sabia que possuía. Fernanda, disse Isabela se levantando lentamente. Você destruiu 8 anos da minha vida. 8 anos que eu poderia ter passado com meu filho. E eu destruiria outros 80 se fosse preciso. Gritou Fernanda. Você não merecia Ricardo. Você não merecia essa família. E você merecia. Isabela deu um passo à frente, ignorando a arma. Merecia causar um acidente de avião. Merecia deixar uma criança sem mãe. Merecia mentir para seu próprio irmão todos esses anos. Eu merecia ser amada, berrou Fernanda. Merecia que Ricardo me visse como mulher, não apenas como irmã. Fernanda, disse Ricardo com tristeza profunda. Eu te vejo como irmã porque você é minha irmã. O que você sentia não era amor, era obsessão doentia. Não fale assim comigo. Eu cuidei de você. Eu cuidei do seu filho. Eu que deveria estar no lugar dela. Gabriel, que havia ficado quieto atrás da mãe, deu um passo à frente. Tia Fernanda, você é má. Você fez minha mamãe esquecer de mim. Cala a boca, Gabriel. Não fale assim com meu filho, rugiu Isabela. A explosão de memórias continuava. Isabela lembrava-se agora do dia do acidente, a estranha nervosismo do piloto Marcos Silva, o envelope que ele recebeu de alguém antes da decolagem, a sensação de que algo terrível ia acontecer. Você pagou o piloto, disse Isabela com certeza absoluta. Eu me lembro dele agora. Marcos Silva estava nervoso, suando frio. Você o pagou para derrubar o avião. E funcionou, gritou Fernanda. Você deveria ter morrido, mas não morri, e agora vou garantir que você pague por tudo que fez. Fernanda apontou a arma diretamente para Isabela. Desta vez não vai dar errado. Desta vez vou ter certeza de que você morreu. Mas no momento em que ia puxar o gatilho, ouviram sirenes se aproximando. O detetive Marcos Oliveira havia chegado com a polícia, trazendo evidências suficientes para prender Fernanda pelos crimes que havia cometido 8 anos atrás. Acabou. Fernanda, disse uma voz masculina vinda do portão. Era Marcos Silva, o piloto, acompanhado de policiais. Não aguento mais carregar essa culpa. Contei tudo para as autoridades. Fernanda olhou ao redor. Cercada, sua vida de mentiras finalmente desmoronando, com um último olhar de ódio para Isabela, largou a arma e se rendeu. Isso não acabou, murmurou enquanto era algemada. Mesmo que eu vá presa, vocês nunca mais terão paz. Mas Isabela, com Gabriel nos braços e Ricardo ao lado, sabia que Fernanda estava errada. Depois de 8 anos perdidos, sua família finalmente estava completa novamente. 3 semanas depois, Clínica de Reabilitação Neurológica. São Paulo. Isabela estava na sessão semanal com Dr. Helena Martins, neuropsicóloga especialista em recuperação de memórias traumáticas. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa emocional, enquanto sua mente gradualmente reconstituía 8 anos de vida perdida. Como você se sente hoje, Isabela? Melhor. As lembranças estão voltando mais naturalmente agora, não mais como flashes dolorosos. Isabela tocou o pingente inconscientemente. Ontem me lembrei do dia que descobri que estava grávida do Gabriel. Ricardo chorou de alegria. E as memórias do acidente? Isabela fechou os olhos. Ainda são difíceis, mas agora entendo tudo. Marcos Silva estava visivelmente nervoso, suando mesmo com ar-condicionado. Lembro-me dele recebendo um envelope antes da decolagem e ficando ainda mais agitado. Você se lembra do impacto? Lembro de perceber que estávamos voando baixo demais, perto das montanhas.
Lembro de gritar o nome do Ricardo e do Gabriel. Depois, escuridão. Isabela abriu os olhos. A próxima memória clara é acordar na casa do seu João e Dona Maria, sem saber quem eu era. Doutor Helena fez anotações. Isabela, quero que você saiba que sua recuperação é excepcional. Casos de amnésia tão severa raramente têm recuperação tão completa. Foi Gabriel, disse Isabela com certeza. Ele foi a chave para tudo. O amor dele por mim era tão puro, tão intenso, que atravessou todas as barreiras que minha mente havia criado. Delegacia de polícia. Centro de São Paulo. Fernanda Mendonça estava na sala de interrogatório. Algemada à mesa, esperando seu advogado, 3 semanas na cadeia haviam transformado sua aparência elegante em algo deteriorado e amargo. Quando o delegado entrou com mais documentos sobre o caso, ela o encarou com desprezo. Fernanda, temos agora o depoimento completo do piloto Marcos Silva. Ele detalhou como você o procurou, as ameaças que fez contra a família dele, o valor exato que pagou pelo serviço. Não tenho nada a declarar sem meu advogado presente. Também temos registros bancários mostrando as movimentações suspeitas na época do acidente. E mais, descobrimos que você contratou os homens que aterrorizaram Camila. Perdão, Isabela, em Belo Horizonte. Fernanda riu com amargura. Acham que vão me quebrar. Eu planejei isso por anos. Cada detalhe foi pensado. Então confessa. Confesso que amo meu irmão mais do que aquela mulher jamais poderia amar. Confesso que fiz o que qualquer pessoa faria para proteger o que é seu. Causou a morte de dezenas de pessoas inocentes naquele voo. Pela primeira vez, Fernanda mostrou uma rachadura em sua frieza. Isso não era para acontecer. O piloto disse que conseguiria fazer parecer que só Isabela havia morrido, que seria um acidente isolado. Mas não foi isso que aconteceu. Foi. Fernanda baixou a cabeça. Por 8 anos havia conseguido viver com a culpa, mas agora, diante das evidências e da realidade das mortes que causara, o peso dos crimes começava a esmagá-la. Casa dos Mendonça. Jardim Gabriel estava no jardim com Isabela. Cuidando das rosas que ela havia plantado anos atrás, o menino havia crescido alguns centímetros nas últimas semanas, como se a presença da mãe tivesse liberado algo em seu desenvolvimento. Mamãe, você vai embora de novo. A pergunta inocente partiu o coração de Isabela. Nunca mais, meu amor. Nunca mais. Mas e se você esquecer de novo? Isabela parou de regar as flores e se ajoelhou ao lado do filho. Gabriel, olhe para mim. Você foi quem me trouxe de volta. Seu amor, sua música, suas lembranças. Você é mais forte que qualquer esquecimento. É mesmo. É. Sabe por que você sempre soube que eu estava viva quando todo mundo dizia que não? Por quê? Porque o coração de uma mãe e de um filho estão conectados para sempre. Não importa o que aconteça. Não importa quanta distância ou tempo os separe. O amor é mais forte que tudo. Gabriel abraçou Isabela com força. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, meu pequeno herói. Ricardo apareceu na porta da cozinha. Observando a cena com lágrimas nos olhos, nas últimas semanas, havia redescoberto não apenas a mulher que amava, mas uma versão ainda mais forte dela. Isabela havia passado por um trauma inimaginável e emergido com uma força e determinação que o inspiravam. Como estão meus 2 amores? Papai! Gabriel correu para ele. A mamãe disse que nunca mais vai embora. É verdade, disse Isabela se aproximando. Nunca mais. Ricardo a beijou suavemente. Eu te amo. Isabela Mendonça. Eu também te amo, Ricardo, e sinto muito por todos esses anos perdidos. Não, ele a interrompeu. Não foram perdidos. Você estava se preparando para voltar para nós, e agora estamos juntos. Isso é o que importa. Naquela noite, o quarto de Gabriel e Isabela estava colocando Gabriel para dormir, retomando o ritual que havia sido interrompido 8 anos atrás. O menino estava em sua cama, ouvindo atentamente enquanto ela cantava a música do barquinho. Lá vai o barquinho pelo rio abaixo carregando flores pro meu amor. Mamãe, sim, querido. Nos meus sonhos, você sempre estava tentando voltar para casa. Você estava perdida, mas sempre caminhando na nossa direção. Isabela sentiu um nó na garganta. E você estava certo. Eu sempre estive tentando voltar para vocês, mesmo sem saber.
As pessoas na TV disseram que a tia Fernanda fez uma coisa muito ruim. Isabela sabia que essa conversa chegaria 1 hora. Gabriel havia ouvido fragmentos das notícias sobre a prisão de Fernanda e as acusações contra ela. Sim, Gabriel. Sua tia fez algo terrível porque estava com raiva e confusa. Ela não gostava de mim. Oh, meu amor. Isabela abraçou o filho. Isso não tinha nada a ver com você. Fernanda estava doente na mente, com sentimentos ruins que a fizeram tomar decisões horríveis. Você perdoa ela? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Perdoar. É complicado, Gabriel. Ela tirou 8 anos da nossa vida juntos. Mas guardar raiva só machuca nosso coração. Então você perdoa. Isabela pensou por um longo momento. Estou tentando perdoar. Não por ela, mas por nós. Porque o perdão nos liberta para sermos felizes. Gabriel assentiu com a sabedoria simples das crianças. Acho que é isso mesmo. Tarde da noite. Sala de estar. Ricardo e Isabela estavam sentados no sofá, olhando álbuns de fotos das quais ela agora se lembrava completamente. Cada imagem despertava uma cascata de lembranças. O primeiro apartamento deles, a lua de mel em Paris, o dia que descobriram o sexo do bebê. Ricardo, tem uma coisa que preciso te contar. O que é? Durante esses 8 anos como Camila, sempre senti que faltava algo na minha vida. Era como se houvesse um buraco no meu peito que nada conseguia preencher. Isabela pegou a mão dele. Agora sei o que era. Era você e Gabriel. Meu coração sabia que eu não estava completa. Isabela, deixe-me terminar. Quero que você saiba que, mesmo sem lembrar, eu nunca amei outro homem. Algo dentro de mim sabia que já pertencia a alguém. Ricardo a beijou profundamente. Eu esperaria por você uma vida inteira se fosse preciso. Não vai ser preciso. Ela sorriu. Estou aqui para ficar. Do andar de cima, chegou a voz sonolenta de Gabriel. Mamãe, pode cantar mais uma música. Isabela e Ricardo riram. Alguns hábitos nunca mudam, disse ela, levantando-se. Vai lá, eu espero você aqui. Isabela subiu as escadas, sentindo uma gratidão imensa por poder fazer aquilo novamente, quando chegou ao quarto de Gabriel. Ele já estava quase dormindo. Que música você quer, meu amor? A do Boi da Cara Preta é a minha favorita. Isabela se sentou na beira da cama e começou a cantar. Boi da Cara Preta, pega essa menina que tem medo de careta. Mas desta vez, Gabriel se juntou a ela. Não pega ela não. Ela é boazinha, ela faz cafuné. As duas vozes se misturaram na melodia simples, mas carregada de amor e história. Era o som de uma família que havia se reencontrado contra todas as probabilidades. Quando Gabriel finalmente dormiu, Isabela desceu e encontrou Ricardo esperando por ela. Pronta para começar nossa vida novamente? Ele perguntou. Mais do que pronta. Ela respondeu. Desta vez, nada nem ninguém vai nos separar. 6 meses depois, cobertura dos Mendonça, Barra da Tijuca. O dia amanheceu ensolarado no Rio de Janeiro. Isabela estava na varanda da cobertura que Ricardo havia comprado, para eles recomeçarem a vida, longe das sombras do passado. Gabriel corria pela areia da praia privativa, suas risadas ecoando no ar salgado enquanto empinava uma pipa vermelha. Mamãe, olha como está voando alto! Gritou o menino, agora com 11 anos e mais alto. Mais confiante. Lindíssima, meu amor, respondeu Isabela, sentindo aquela alegria simples que havia perdido por 8 anos. Ricardo se aproximou por trás, abraçando-a pela cintura. Feliz. Mais do que jamais imaginei que poderia ser novamente. Ela sussurrou, recostando-se no peito dele. Naqueles 6 meses, Isabela havia recuperado completamente suas memórias e construído novos laços com Gabriel. O menino, por sua vez, florescera com a presença da mãe, tornando-se mais extrovertido e feliz. Era como se uma parte essencial de sua alma tivesse sido restaurada. O telefone de Ricardo tocou. Era Dr. Marcos, o detetive que havia desvendado todo o mistério. Ricardo, tenho notícias sobre o julgamento da Fernanda. Fale. Ela foi condenada a 25 anos de prisão pelo homicídio dos passageiros do voo 247 e tentativa de homicídio contra Isabela. O piloto Marcos Silva também pegou 15 anos como cúmplice. Ricardo fechou os olhos, sentindo um alívio misturado com tristeza. Fernanda era sua irmã.
mas havia cometido crimes imperdoáveis. Obrigado por me avisar, Marcos. Há mais uma coisa. Ela quer falar com vocês. Disse que tem algo importante a confessar antes de ser transferida para o presídio. Isabela havia ouvido a conversa. Eu vou, disse simplesmente. Isabela, você não precisa. Preciso sim, para fechar esse ciclo de uma vez por todas. Presídio Feminino, São Paulo. 2 dias depois, Isabela entrou na sala de visitas com o coração acelerado. Fernanda estava sentada do outro lado da mesa de metal, uma sombra do que havia sido. 6 meses na prisão a haviam envelhecido anos, e seus olhos tinham uma tristeza profunda que não existia antes. Você veio, disse Fernanda sem levantar os olhos. Você disse que tinha algo importante para me contar. Fernanda finalmente a olhou. Quero pedir desculpas. Isabela ficou em silêncio, esperando. Eu sei que isso não desfaz nada do que eu fiz. Sei que destruí 8 anos da sua vida. Traumatizei Gabriel. Quase matei pessoas inocentes. A voz de Fernanda falhou. Mas preciso que você saiba que me arrependo. Todos os dias, a cada minuto, eu me arrependo. Por que, Fernanda? Por que fez isso? Fernanda baixou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer. Porque estava doente, doente de ciúmes, de obsessão, de uma loucura que cresceu dentro de mim desde a adolescência. Você amava Ricardo. Eu entendo isso. Não. Fernanda bateu na mesa. Não era amor, Isabela. Amor não destrói. Amor não mata. O que eu sentia era posse. Obsessão doentia. Eu confundia as duas coisas por anos. Isabela se inclinou para a frente. Fernanda, preciso saber de uma coisa. Durante todos esses anos, enquanto eu estava perdida como Camila, você já sabia que eu estava viva. Não. Juro por tudo que é sagrado que não sabia. Quando soube que você havia aparecido, entrei em pânico. Pensei que todos os meus crimes seriam descobertos. Por isso mandou os homens me aterrorizarem. Sim. Eu estava desesperada. Mas Isabela, quero que você saiba de uma coisa. Mesmo na minha loucura, uma parte de mim ficou feliz quando descobri que você estava viva. Isabela ficou surpresa. Como assim? Porque significa que não sou uma assassina completa. Por 8 anos carreguei o peso de ter matado você, saber que sobreviveu. De alguma forma alivia um pouco da culpa. As 2 mulheres ficaram em silêncio por alguns minutos. Fernanda, eu perdoo você. Fernanda levantou a cabeça bruscamente. O quê? Eu perdoo você, não pelo que você fez. Isso é imperdoável, mas perdoo pela pessoa doente que você se tornou. E perdoo para que eu possa seguir em frente com minha família sem carregar ódio no coração. Fernanda começou a chorar copiosamente. Você é a melhor pessoa do que eu jamais fui. Não sou melhor nem pior. Só escolhi o amor em vez da vingança. Isabela se levantou para sair, mas Fernanda a chamou uma última vez. Isabela, sim, cuide bem do Ricardo e do Gabriel. Eles merecem toda a felicidade do mundo. Vou cuidar e Fernanda, encontre paz aqui dentro. Você ainda pode fazer algum bem no mundo, mesmo de dentro da prisão. Rio de Janeiro, Igreja da Candelária. 1 semana depois, Isabela estava diante do espelho do salão anexo à igreja, ajeitando o mesmo vestido de noiva que havia usado há 13 anos. Dona Maria, que havia sido convidada especial para a renovação dos votos, ajustava o véu com lágrimas nos olhos. Minha filha querida, você está radiante. Obrigada por tudo, Dona Maria, por me salvar, por me cuidar, por me dar uma nova chance de vida. Você salvou a si mesma, filha. O amor salvou você. Seu João entrou no salão, elegantemente vestido. Isabela, está na hora. O Ricardo não aguenta mais de ansiedade. Isabela sorriu. Havia insistido que seu João a conduzisse ao altar, já que ele havia sido quem realmente a trouxe de volta à vida. Altar da Igreja da Candelária. Ricardo esperava no altar com Gabriel ao seu lado como pajem. O menino estava lindo de terno azul marinho, segurando as alianças com um sorriso que iluminava toda a igreja. Quando as portas se abriram e Isabela apareceu caminhando lentamente pelo corredor, acompanhada por seu João, Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Era como se estivesse vendo um milagre acontecer diante de seus olhos. Gabriel não conseguiu se conter e correu em direção à mãe no meio do corredor.
arrancando risos emocionados de todos os presentes. Mamãe, você está linda. E você está lindo demais, meu príncipe. Ela respondeu, pegando a mão dele. Juntos, os três caminharam até o altar. O padre, o mesmo que havia celebrado o primeiro casamento deles, sorriu com emoção. Meus queridos, estamos aqui para celebrar não apenas a renovação de um matrimônio, mas o triunfo do amor verdadeiro sobre todas as adversidades. Ricardo segurou as mãos de Isabela. Isabela, há 13 anos eu prometi te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separasse. Hoje, depois de tudo que passamos, renovo essa promessa. Não existe morte capaz de separar nosso amor. Ricardo, disse Isabela, a voz embargada, você me esperou quando eu estava perdida de mim mesma. Você me encontrou quando eu não sabia quem era. Prometo te amar não apenas por esta vida, mas por todas as que possamos ter juntos. Gabriel pigarreou, chamando atenção. Posso falar também. O padre sorriu. Claro, Gabriel. Pai, mãe, obrigado por nunca desistirem um do outro. Obrigado por me ensinarem que o amor de verdade sempre encontra um jeito de voltar para casa. Não havia olho seco na igreja. Pelos poderes que me são conferidos, eu os declaro mais uma vez, marido e mulher, Ricardo. Pode beijar sua esposa. O beijo foi longo, apaixonado e carregado de todos os anos de saudade e reencontro. Cobertura. Barra da Tijuca. Festa. A festa estava acontecendo na varanda da cobertura. Com vista para o mar, eram apenas amigos íntimos e familiares, incluindo Dona Maria e seu João, que foram tratados como os convidados de honra que eram. Gabriel estava no centro das atenções, contando para todos como sempre soube que sua mãe estava viva. Era só escutar o coração, dizia ele com a simplicidade das crianças sábias, quando o sol começou a se pôr. Ricardo pediu silêncio para um brinde. Quero brindar a segunda chance que a vida nos deu. Quero brindar ao poder do amor que é maior que qualquer esquecimento, maior que qualquer distância, maior que qualquer maldade. Ele olhou para Isabela e Gabriel. Quero brindar a minha família completa. A família, responderam todos em coro. Noite. Quarto de Gabriel mais tarde, Isabela estava colocando Gabriel para dormir em seu novo quarto no Rio. O menino estava cansado, mas feliz após o longo dia. Mamãe, agora que vocês se casaram de novo, você nunca mais vai esquecer de mim, né? Isabela beijou a testa do filho. Gabriel, mesmo quando eu estava perdida, uma parte do meu coração sempre soube que você existia. O amor de mãe não se esquece, não se perde, não morre. Ele apenas espera a hora certa de se manifestar de novo, como as rosas do jardim, exatamente como as rosas do jardim, mesmo no inverno mais rigoroso. A raiz continua viva, esperando a primavera para florescer novamente. Gabriel sorriu sonolento. Nossa primavera chegou, né, mamãe? Chegou, meu amor, e vai durar para sempre. Ela começou a cantar a cantiga do boi da cara preta. E Gabriel a acompanhou até adormecer com um sorriso nos lábios. Varanda. Madrugada. Isabela e Ricardo estavam sozinhos na varanda, observando as estrelas refletidas no mar calmo. Acredita que conseguimos? Perguntou Ricardo. Conseguimos o quê? Provar que o amor verdadeiro nunca morre, que uma família unida pelo amor pode superar qualquer coisa. Isabela se aninharam em seus braços. Não fomos nós que provamos isso. Ricardo, foi Gabriel, um menino de 10 anos que se recusou a aceitar que sua mãe estava morta. E você? Como se sente agora? Isabela tocou o pingente que brilhava à luz da lua. Como se tivesse nascido de novo. Como se os últimos 8 anos fossem apenas um pesadelo longo que finalmente acabou. E se fosse para escolher de novo, passaria por tudo isso novamente. Isabela pensou por um longo momento. Sim, porque isso nos tornou mais fortes. Porque me fez valorizar cada segundo com vocês. Porque provou que nosso amor é indestrutível. Ricardo a beijou suavemente. E naquele beijo, havia a promessa de todos os tomorrows que não viveram juntos, mas que agora viveriam. Lá embaixo, as ondas do mar sussurravam antigas canções de amor eterno, enquanto uma família finalmente completa dormia em paz, sabendo que nenhuma força no mundo poderia separá-los novamente.